Olá, pessoal do Cálculo 2, tudo bem? Voltamos agora com a segunda parte da nossa aula sobre derivadas parciais. Então, vamos continuar vendo alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós vamos ver tem uma função f de xy que é igual a seno de x sobre 1 mais y. E eu quero calcular a derivada parcial da f em relação a x e em relação a y. Muito bem. A primeira coisa que a gente vai observar aqui é que nós temos uma composta. Nós temos essa função que está dentro aqui do argumento do seno, que é x sobre 1 mais y, e o seno disso tudo. Então, nós temos uma composição. A ideia aqui é usar a regra da cadeia que nós tínhamos lá no cálculo 1. Lembrando que a regra da cadeia era aquela regra que nos ensinava a derivar composição de funções. Então, vamos relembrar aqui a regra da cadeia lá para o cálculo 1. Então, a regra da cadeia do cálculo 1. Então, se eu tenho uma composição f bola g de x e eu quero calcular a derivada dessa função, a regra da cadeia nos dizia, eu vou chamar f como sendo a função de fora, g a função de dentro. A regra da cadeia nos dizia que essa composição, a derivada dela era a derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Isso é o que dizia a regra da cadeia lá do cálculo 1. E nós vamos usar essa regrinha para calcular essas derivadas. Muito bem, de que forma? Primeiro eu vou calcular aqui a derivada dessa função f aqui em relação a x. Então, de vez em quando, meu símbolo de derivada parcial parece um 2, gente, cuidado. Mas não é um 2, é um símbolo de derivada parcial. Eu não sei fazer ele muito bonito, não. Fica meio esquisito. Então, vamos calcular a derivada da f em relação a x. Então, pela regra da cadeia, como eu tenho, o seno é a função de fora e isso aqui é a função de dentro. Pela regra da cadeia, eu tenho que a derivada da composição é a derivada do de fora, derivada do seno é o cosseno, aplicada na de dentro, 1 mais y, certo? Vezes a derivada do de dentro. Só que eu estou derivando parcialmente em relação a x, então eu tenho que calcular a derivada em relação a x, eu vou escrever assim para perceber que é a derivada em relação a x, de x sobre 1 mais y. Tudo bem? Então vamos lá. Essa parte aqui já está boa, vou deixar ela do jeitinho que ela está. E eu preciso calcular agora essa derivada aqui. Percebam, eu vou reescrever essa fração para vocês perceberem que eu não preciso aplicar a regra do produto aqui, que eu posso escrever essa fração assim. Como eu estou derivando em relação a x, 1 sobre 1 mais y é constante em relação a x. Então, fica facinho de derivar. Então, derivando aqui, eu vou mudar a ordem, derivando em relação a x, vai ficar, a derivada de x é 1, então vai ficar 1 vezes 1 sobre 1 mais y, então fica próprio isso, vezes o cosseno de x sobre 1 mais y. Então, essa é a derivada da f em relação a x. A derivada da f em relação a y é a mesma coisa. Então, a derivada em relação a y, de novo, pela regra da cadeia, é a derivada da de fora, derivada do seno ou cosseno, aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Só que, como eu estou derivando em relação a y, a derivada em relação a y da de dentro. Então, fica delta sobre derivada em relação a y de x sobre 1 mais y. Aqui eu vou ter que aplicar uma regra do quociente, não tem como fugir. Então, isso vai ficar cosseno de x sobre 1 mais y, isso aqui não muda, vezes, vamos aplicar a regra do quociente. Como é que era a regra do quociente? Era a derivada do de cima, só que em cima só tem x, derivada do x em relação a y é zero, vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. A derivada de 1 mais y em relação a y é 1, só, sobre o de baixo ao quadrado. Vou trocar a ordem das coisas aqui. Isso aqui fica só zero. Menos x vezes 1 é menos x, sobre 1 mais y ao quadrado. Posso deixar assim, não precisa expandir.
vezes cosseno de x sobre 1 mais y. Então, está calculada a derivada da função f em relação a y. Vamos para o próximo exemplo. No próximo exemplo, eu tenho z como sendo uma função que é dada implicitamente em função de x e y por essa equação. Então, eu tenho a equação x3 mais y3 mais z3 mais 6xyz igual a 1. Por que eu digo que z é dada implicitamente como função de x e y? Porque aqui eu sei que z depende de x e y, só que o que acontece é o seguinte, eu não consigo isolar z aqui, porque essa é uma equação difícil, é uma equação de grau 3, e tem z aqui, então não tem como, é muito difícil isolar z nessa equação para deixar ela bonitinha como sendo z igual e esse só depender de x e y. Então por isso que a gente diz que z é dada implicitamente como função de x e y, certo? Mas mesmo ela sendo dada implicitamente, é possível a gente calcular a derivada dessa função z em relação a x e em relação a y, certo? Então vamos lembrar que, vamos perceber primeiro que quando eu tenho esse z ao cubo, como z é uma função que depende de x e y, então eu já tenho uma função z que depende de x e y elevado ao cubo. Então eu tenho uma função, alguma coisa, z faz alguma coisa com x e y, e depois eu pego tudo isso e elevo ao cubo. Percebam então que isso aqui é uma composição, sendo a função z, que faz alguma coisa com x e y, a função de dentro, e elevada ao cubo, que é o que você faz depois, a função de fora. Então é importante que a gente perceba que esse z ao cubo é uma composição de funções. Sem isso, fica muito difícil conseguir fazer esse cálculo. Uma vez que a gente entenda isso, então vamos calcular a derivada. Eu quero calcular primeiro a derivada de z em relação a x. Muito bem. Para eu calcular isso, o único jeito é eu derivar os dois lados dessa equação em relação a x. Então, eu vou derivar tudo isso em relação a x. Então, vamos começar aqui. Derivada de x ao cubo em relação ao x é 3x ao quadrado. Derivada de y ao cubo em relação a x é zero, porque y não depende de x. Agora, eu tenho que derivar isso aqui em relação a x. Isso é uma composição. Como que deriva a composição? Copio o sinal de mais aqui. É a derivada do de fora aplicada no de dentro. A derivada do de fora é elevar ao cubo. Então, a derivada disso fica 3 vezes aplicada no de dentro. Z ao quadrado. Vezes a derivada do de dentro. Z é de dentro. Então, a derivada do de dentro é a derivada da z. Em relação a quem? A x, porque eu estou derivando tudo em relação a x. Certo? Então, ficou a derivada do de fora aplicada no de dentro, vezes a derivada do de dentro. E aqui, eu vou derivar em relação a x. Perceba que eu tenho um x aqui, e isso também depende de x. Então, isso é um produto. Então, a hora que eu derivo em relação a x, eu vou considerar toda essa parte uma função, essa parte outra função. Então, vou aplicar produto. Regra do produto era o quê? A derivada do primeiro. A derivada do primeiro é 6y vezes o segundo. Então, fica 6yz, certo? Mais o primeiro, 6xy, vezes a derivada do segundo. Não é um 2, gente, é uma derivada parcial em relação a x. Porque eu estou derivando em relação a x. E a derivada de 1 é 0. Então, eu tenho toda essa equação. Eu quero encontrar a derivada de z em relação a x. Eu tenho dois fatores com isso nessa equação. Eu vou colocar eles em evidência. Então, eu vou colocar a derivada da z em relação a x em evidência. O que sobra? 3z ao quadrado dessa primeira parte, mais 6xy da segunda. E tudo que não tem derivada parcial da z em relação a x, eu jogo para o segundo lado. Então, vai ficar menos 3x ao quadrado menos 6yz. Muito bem. Então, isso significa que a derivada parcial da z em relação a x
vai ser... Posso colocar esse menos em evidência aqui, mas não precisa, só se quiser. Mais 6yz, coloquei o menos em evidência, dividido por 3z² mais 6xy. Se quiser, também pode colocar o 3 em evidência, em cima e embaixo, e cancelar, mas deixando assim a resposta está excelente e está correta. Então, vamos calcular agora a derivada em função de y, a derivada da z em relação a y. Então, vamos só reescrever a equação aqui. A equação que é x² mais y² mais z² mais 6xyz igual a 1. Então, vou derivar agora em relação a y. Vou derivar em relação a y. Então, vou derivar essa igualdade dos dois lados em relação a y. x² derivada em relação a y é zero, porque não tem y. A derivada de y² é 3y². Agora, eu tenho que derivar o z². De novo, é uma composição. Então, como que fica? Derivada do de fora aplicada no de dentro, 3z2, vezes a derivada do de dentro. Então, que é a derivada de z em relação a quem? A y, porque eu estou derivando em relação a y. Mais, de novo, aqui é um produto. Eu vou considerar essa primeira parte, essa segunda parte. Então, é a derivada do primeiro em relação a y, que é só 6x, vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo é a derivada de z em relação a y. E a derivada da constante é zero. Mesma coisa, eu vou colocar a derivada parcial de z em relação a y em evidência. Vai sobrar quanto? 3z² da primeira parte, mais 6xy da segunda. O resto eu vou passar para o outro lado. Então, vai ficar menos 3y² menos 6xz. Isolando aqui a derivada parcial de z em relação a y, isso vai ficar menos 3y² menos 6xz sobre 3z² mais 6xy. E essa é a derivada da z em relação a y. Muito bem. Nós calculamos até agora derivadas parciais de funções que têm duas variáveis. Mas e se a função tiver três variáveis? E se ela tiver n variáveis? Como que funciona? Exatamente da mesma forma, não tem diferença alguma. Pela definição, rigorosamente, se eu tenho, por exemplo, uma função de três variáveis, x, y, z, se eu quero derivar parcialmente em relação a x, por exemplo, eu calculo esse limite, onde eu coloco o incremento só em x e deixo y e z constantes. Tal como nós fizemos para funções de duas variáveis. Em geral, se eu tenho uma função de n variáveis e uma função u que depende, que é uma f de x1 até xn, com n variáveis, se eu quero derivar em relação à variável xi, a iésima derivada, eu calculo esse limite onde eu coloco o incremento só na iésima coordenada e deixo as outras como estão. A notação é a mesma da que nós usávamos antes. Então, por exemplo, se eu quero derivar u em relação a xi, então fica a derivada de u, parcial de u em relação a xi, que é a mesma coisa que f de xi, que é a mesma coisa que a derivada de f em relação a xi, que é a mesma coisa que essa d e f, essa notação menos comum, mas também está correta. Então, funciona exatamente da mesma forma. Então, vamos ver um exemplo de três variáveis. Eu tenho uma função que depende de x, y, z, que ela é dada por exponencial de xy vezes ln de z. Então, eu tenho uma composição aqui na exponencial, um produto com ln. Se eu for calcular as derivadas, vamos calcular a derivada da f em relação a x. Então, é um produto aqui, só que essa parte aqui, como eu estou derivando em relação a x, e z aqui não depende de x, é uma variável independente, né? Todas as três independentes aqui. Quando eu derivo em relação a x, essa primeira parte fica y exponencial de xy. Se vocês tiverem dificuldade em perceber por que a derivada disso em relação a x é isso, lembra como a gente
tenta lembrar como a gente fazia lá no cálculo 1, perdão, quando nós tínhamos uma função, por exemplo, f de x é igual a exponencial de 3x. Como que a gente derivava isso? Então, fica para vocês lembrarem lá do cálculo 1. É a mesma coisa que eu fiz aqui, a mesma coisa vai ficar aqui. A derivada vai ficar 3 vezes exponencial de 3x. Então, estou derivando aqui em relação a x, então cai esse y, exponencial de xy, e isso aqui é constante, então eu só multiplico. Poderia aplicar a regra do produto aqui, mas como isso não depende de x, a derivada, a parte que aparecer derivada disso aqui ia ser zero, porque é constante. Se eu for calcular a derivada da f em relação a y, vai ficar x exponencial de xy, certo? Porque agora x é constante, vezes ln de z. E se eu for calcular a derivada da f em relação a z, vai ficar como? Agora é essa parte aqui que é constante. Então, vai ficar exponencial de xy vezes a derivada do ln de z, que é 1 sobre z. Então, para ficar mais bonitinho, isso é exponencial de xy dividido por z. Essa é a derivada parcial de f em relação a z. Muito bem. Lá no cálculo 1, a gente podia calcular uma função f, nós calculávamos a f', que era a primeira derivada, mas nós podíamos calcular a f duas linhas, f três linhas e assim por diante. Nós podíamos calcular o que nós chamávamos de derivadas de ordem superior. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho uma função f de duas variáveis, ou três variáveis, que sejam n variáveis, a derivada dela em relação a uma das variáveis ainda é uma função. Então, se eu tenho uma função f de xy, uma função f de xy, eu posso calcular a derivada parcial dela em relação a x, em relação a y, e essas, por sua vez, são funções também. Então, eu posso calcular dessa função a derivada dela em relação a x ou em relação a y. Porque se a f depende de xy, essa função também depende de xy, essa função também depende de xy. Então, eu posso calcular a derivada da derivada em relação a x ou em relação a y. Então, se eu quero calcular dessa derivada a derivada em relação a x, então eu vou calcular a derivada em relação a x da derivada em relação a x. Ou então a derivada em relação a y da derivada em relação a x. Ou então, para essa função aqui, eu posso calcular a derivada em relação a x dessa função. Essa é a função e eu calculo a derivada em relação a x. Ou então, a derivada em relação a y. Certo? E essas são as derivadas de segunda ordem, porque eu estou calculando a derivada da derivada. Para as derivadas de segunda ordem, a gente tem notações também especiais, que são essas aí, certo? Eu não vou reescrever todas aí, porque estão todas no slide, e elas são bem claras. Por exemplo, a primeira, eu calculei a derivada da f em relação a x, e derivei em relação a x de novo. Então, pode ficar como fxx, que é a derivada parcial em relação a x da derivada da f em relação a x, certo? E a gente usa esses expoentes 2 aí, nesse quociente, tal como nós fazemos lá no cálculo 1, certo? Então, tem as notações de cada uma das derivadas. Só tomem cuidado, por exemplo, se você vê f de yz, só isso aqui. Yz não, perdão, yx. Como que eu sei qual derivada calcular primeiro? Primeiro essa, depois essa. Então, isso significa que eu peguei a derivada da f em relação a y e derivei em relação a x, certo? Então, sempre lê assim, é a derivada em relação a x da derivada em relação a y. Se você vê f de x, y, isso significa que eu tenho a derivada em relação a x e derivei em relação a y. Tudo bem? A mesma coisa para essa notação. D2f, por exemplo, dx, dy. Significa que eu estou derivando em relação a x a derivada da f em relação a y. Certo? Muito bem. Então, vamos fazer esse exemplo. Então, eu tenho a função f de xy, que é igual a x ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado. E eu quero as derivadas de segunda ordem. Bom, então eu vou calcular fx primeiro.
fx eu vou derivar em relação a x. Rapidão, 3x² mais 2xy ao cubo. Só morreu porque o resto depende só de y. Isso aqui depende só de y, esse último fator. Agora eu vou calcular as derivadas de segunda ordem. Então, eu vou calcular fxx, que seria fxx, mesma coisa, mesma notação. Então, eu vou pegar isso aqui tudo e vou derivar em relação a x. Rapidão. 6x mais 2y ao cubo. Agora, eu vou calcular fxy, que é fxy. Então, eu vou derivar isso aqui agora em relação a y. Em relação a y vai ficar 6xy², porque esse 3 tomba, multiplicado por 2 dá 6. Então, agora vamos calcular para fy. Qual que é fy? Deriva a f em relação a y. Vai ficar de cabeça bem rápido. 3x² y² menos 4y. Tranquilo, polinômio. Agora, vou derivar a derivada em relação a x e em relação a y. Então, eu vou calcular fyx, que é derivar em relação a x a derivada em relação a y. Vou derivar agora isso aqui em relação a x. Em relação a x vai ficar quanto? 6xy². Só, porque 4y derivada em relação a x é zero. Agora eu vou calcular fyy, que é a derivada em relação a y da derivada em relação a y. Então, derivando isso aqui em relação a y, vai ficar 6x² menos 4. Uma coisa que dá para perceber que essa derivada aqui, fxy, é igual a fyx. Aí você pode se perguntar, isso foi uma coincidência? Isso foi uma coincidência? Ou isso vai acontecer sempre? Existe um teorema que diz quando isso acontece. Se eu tiver uma função f, que é esse teorema de Clairaut. Eu conheço como teorema de Schwarz, mas o material traz com esse nome, então tudo bem. Não tem problema. Se eu tenho uma função definida numa bola aberta, o que é uma bola aberta? Só para ficar mais ou menos assim, quando a gente estava no conjunto dos reais, nós tínhamos os intervalos abertos, né? Então, por exemplo, o intervalo 1, 2 é um intervalo aberto. O que era? São os números. O que é o intervalo 1, 2? Que são maiores que 1, menores que 2. Então, nós tínhamos intervalos abertos, como esse. Isso quando a gente está nos reais. Então, se eu for representar geometricamente, então aqui, por exemplo, isso aqui é o 0. O intervalo 1, 2 seria esse intervalinho aqui. Esses números aqui. Esse é o intervalo aberto 1, 2. No plano, como que a gente tem intervalos abertos? A gente não tem intervalos abertos. Nós temos bolas abertas. O que é uma bola aberta? É uma bola aberta. Então, uma bola aberta é um conjunto assim. Certo? Só que é todo mundo que está aqui dentro. Certo? Seria o interior, a gente pega uma circunferência recheada, tira a bordinha, então a gente fica com uma bola aberta. Uma bola aberta é alguma coisa assim. Então, quando eu falo uma bola aberta que contenha o ponto AB, é uma bola aberta que o ponto AB está aqui no meio, certo? É um ponto que está aqui nesse recheio da bola. Então, isso para R2, né? Quando a gente está no plano. Isso é uma bola aberta. Então, se eu tenho uma função definida numa bola aberta, que ele chamou de D, que contenha o ponto AB, se as funções dadas pelas derivadas de segunda ordem, se as duas forem contínuas, então as derivadas mistas são iguais. Então, eu posso dizer que f de xy em AB é igual a f de yx em AB, que foi exatamente o que aconteceu no exemplo anterior. Certo? Esse teorema é bastante importante, bastante útil, e ele aparece várias vezes nos exercícios. E tal como nós calculamos as derivadas de segunda ordem, a gente pode calcular as derivadas de ordem superior. Então, posso calcular as derivadas de ordem 3, de ordem 4 e assim por diante.
E a notação é exatamente, ela acontece exatamente de maneira natural, como a gente espera. Então, se eu tenho, por exemplo, f de x, y, y, então eu estou com a derivada de terceira ordem, isso aqui é a fxy que eu derivo em relação a x, certo? E aí tem essas notações, então seria a derivada em relação a y da segunda derivada. Então, xy, que é a mesma coisa que essa terceira derivada parcial de ordem 3, de d2y dx, certo? De maneira natural. E usando o teorema anterior, a gente pode mostrar essas igualdades aí, que f de x, y, y é igual a f de y, x, y, de y, y, x. A gente pode fazer essas brincadeiras com essas trocas na ordem por conta do teorema anterior. Então vamos ver um exemplo aqui, em que eu tenho a função f de x, y, z, que tem 3 variáveis então, dada por seno de 3x mais yz, e eu quero calcular f x, yz. Eu estou forçando a vista aqui, gente, porque eu estou sem óculos, e aí eu não estou enxergando direito, mas é isso mesmo. Fx xyz. Então, a gente tem que sempre olhar na ordem. Então, a primeira derivada tem que calcular em relação a x, depois a x de novo, depois em y, por último em z. Tudo bem? Então, vamos lá fazer essa conta. Então, vamos derivar primeiro a f em relação a x. De novo, isso é uma composta. Derivada da composta é a derivada do de fora, aplicada no de dentro. Essa é a de fora, tudo isso é a de dentro. Então, a derivada do de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro em relação a x, isso aqui é constante, a derivada disso em relação a x é 3. Então, isso aqui é 3 cosseno de 3x mais yz. Então, essa é a derivada em relação a x. Agora, eu quero a derivada em relação a x da derivada em relação a x. Então, eu quero calcular agora fxx. Então, eu vou derivar esse troço todo em relação a x. De novo, derivada do de fora. Derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos 3 seno aplicada no de dentro, vezes a derivada do de dentro. De novo, a derivada do de dentro em relação a x é só 3. Então, isso aqui é menos 9 seno de 3x mais yz. Agora eu quero a derivada em relação a y disso tudo. Então, eu quero fxxy. Vou agora derivar em relação a y, não mais em relação a x. De novo, uma composta. De fora é o 9 menos 9 seno. Então, a regra da cadeia, derivada do de fora, derivada do seno é o cosseno. Então, fica menos 9 cosseno de 3x mais yz, vezes a derivada do de dentro. A derivada do de dentro em relação a y, isso é constante, 3x é constante, então é zero. A derivada de yz em relação a y é z. Então, reescrevendo para ficar mais bonito, fica menos 9z cosseno de 3x mais yz. E por último, vamos calcular, por último em relação a z, né? Eu quero derivar em relação a z tudo isso. Então, fica fxxyz. Agora eu vou derivar em relação a z. Perceba agora que eu tenho um produto que tem z aqui e z aqui. E essa parte aqui é uma composta. Então, vamos primeiro aplicar o produto, para depois aplicar a composta. Então, a regra do produto é a derivada do primeiro, que é menos 9, vezes o segundo, mais o primeiro, que é menos 9x, menos 9z, perdão, vezes a derivada do segundo. Então, vamos abrir uma chave aqui. A derivada do segundo é derivar cosseno de 3x mais yz em relação a z. Isso é uma composta. A derivada do cosseno menos seno, certo? De 3x mais yz. Vezes a derivada do de dentro.
de dentro é 3x mais yz. Derivada disso em relação a z é y, certo? Então, para ficar bonito isso aqui, ficou menos 9 cosseno de 3x mais yz, que é a parte de cima ali, menos com menos mais 9yz seno de 3x mais yz. Certinho? Com isso acabamos esse exemplo e acabamos também essa aula. Até mais e até a próxima aula.